Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de número 5 dessa semana tem por tema o lamento de Jó. E lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário, como eu sempre digo, eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para o seu melhor aproveitamento na EBD. Bem, no lamento de Jó, temos na própria palavra lamento aqui uma noção de seu estado, porque a palavra lamento significa choro, pranto, mas apesar de Jó lamentar e chorar, o texto diz que Jó não pecou. Veja no livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 22. Assim está escrito: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perceba que Jó permaneceu firme a Deus, apesar de suas tribulações. Perceba que, apesar de tudo, Jó não atribuiu a Deus nenhuma culpa por tudo o que ele estava vivendo. Jó se manteve resignado e resiliente. E bem, Jó sabia que o que ele estava passando era a vontade de Deus, mas o que ele não sabia era por quê. Observando a posição de Jó e vendo o homem rico e poderoso que ele era, e agora vendo ele sem nenhum de seus bens, com 10 filhos enterrados de uma só vez, e a esposa revoltada e transtornada, apontando a ele um aconselhamento ruim para que ele amaldiçoasse a Deus e depois morresse, e além do mais ele com o corpo todo deformado, cheio de chagas. Diante de tudo isso, podemos perceber a fragilidade humana em sua plena existência. A vida humana é uma vida perecível. Não importa quem você é ou o que você tenha, a vida se corromperá como um pergaminho envelhecido. Mas, apesar da transitoriedade da vida humana, o homem foi criado para louvar a Deus e para sempre dele depender. Portanto, é bom deixar claro aqui que o lamento de Jó não foi uma murmuração. Esse lamento de Jó é um momento de intimidade do seu sofrimento. E até porque a Bíblia não diz por quanto tempo Jó sofreu. E essa fragilidade humana pode ser observada no livro de Salmos, no capítulo 9 e o versículo 20, assim está escrito: põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por homens, por meros homens. Então, perceba que nessa fala do salmista há uma observância de que as nações, com todo o seu poder e toda a sua opulência, são formadas por meros seres humanos. Nós não somos super-homens, como dizem os teólogos da confissão positiva. Bem, no Lamento de Jó, temos a parte poética do livro, porque é assim que está relatado a parte do sofrimento de Jó. Porque do capítulo 1 até o capítulo 2, a história de Jó está relatada em prosa, que é a parte em que o autor descreve o mundo exterior. Aquela passagem em que Deus conversa com Satanás sobre a condição de Jó. Mas a partir do capítulo 3 até o capítulo 42, teremos os poemas. E durante este capítulo 3, Jó fará uma série de falas deprimentes, carregadas de lamento, que na verdade são meras tentativas humanas de tentar explicar a dor. Veja Jó, capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Assim está escrito:
Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Então veja que, refletindo sobre esses textos que eu acabei de citar, a primeira pergunta de Jó é: por que eu nasci? Porque agora, sem bens, sem respeito, sem dignidade e sem descendência, a vida de Jó parecia sem sentido. Talvez fosse melhor que ele não tivesse nascido do que nascer para sofrer tanto dessa maneira. E nessa primeira declaração de Jó, nesse pensamento, podemos perceber um ensino bíblico muito pertinente para os nossos dias, que é a questão do aborto. Veja, Jó capítulo 3, versículo 11, assim está escrito: por que não morri, eu, desde a madre? E em saindo do ventre, não expirei. Nessa declaração, Jó está dizendo que ele já existia antes de nascer. Ou seja, se você vê, ele está se enxergando no ventre da mãe, mesmo sendo um feto, como uma pessoa. E na mente de Jó, uma pessoa já é considerada, no caso, um ser humano, dentro do ventre, na concepção, e não depois do nascimento. Aqui temos um livro de Jó, um livro mais antigo da Bíblia, falando de um tema extremamente atual, como a questão do aborto. E diferente de alguns pseudos-pastores, pseudo-ensinadores, desses que aparecem aí na mídia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, nós temos aqui no capítulo 3 de Jó, ensinos éticos sobre a vida humana, que foram escritos aproximadamente durante há mais de 4.000 anos atrás. Um outro texto sobre esse tema, que ainda reaparece nesse capítulo 3, versículo 11, assim está escrito: ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz do dia. Veja que aqui, quando ele lamenta a sua vida de novo, ele fala do aborto espontâneo. Por causa de sua tristeza, ele desejou que sua mãe tivesse tido um aborto espontâneo. Então, os irmãos sabem aqui que o aborto espontâneo é quando a mãe perde o bebê sem querer. Mas o interessante aqui é que Jó já chama esse feto como sendo uma pessoa, quando ele diz: como crianças que não viram a luz do dia. Com isso, entendemos que o texto é bem claro no sentido de que quando ocorre um aborto de forma não espontânea, ou seja, quando há qualquer intervenção externa da mãe ou de terceiros para que o aborto ocorra, na prática, o que ocorre é o assassinato de uma pessoa, e de uma pessoa que não pode se defender. Aborto provocado, deliberado, intencionado é homicídio. É um pecado de uma sociedade que cultua o deus Moloque, que é o mesmo deus a quem os cananeus adoravam. A Bíblia diz no Velho Testamento que os cananeus ofereciam crianças vivas e recém-nascidas para serem queimadas nas mãos de uma entidade maligna chamada Moloque. Hoje nós temos, em nome de uma pseudo-liberdade feminina, a narrativa abortiva, anticristã, antibíblica. E esse discurso, bem como a prática, devem ser repudiada por aqueles que se dizem cristãos. Inclusive, meus irmãos, eu faço aqui um apelo. Nessas eleições para vereador e para prefeito, não votem em candidatos que defendem o aborto. Não votem. Bem,
Falando ainda sobre essa questão, ao contrário do que dizem, a criança não é uma mera extensão do corpo da mulher, como uma unha ou como um cabelo que cresce e corta-se e joga fora. A criança é um ser vivo. Perceba que esse texto bíblico considera tanto que esse feto é uma criança, que o versículo 16 diz que se o feto morresse no ventre, que ele chama aqui de criança que não viu a luz do dia. E esta, aliás, é a grande diferença entre uma criança que está no ventre e a que já nasceu, que é o direito de nascer. Então, uma está no ventre e a outra já nasceu, mas ambas são crianças, ambas são pessoas. Voltando para o lamento de Jó, primeiro, ele lamenta o dia do seu nascimento. Segundo, ele lamenta por não ter nascido morto. E terceiro, ele lamenta por continuar vivo. Mas lembre-se, essa fala de Jó, como já disse, não pode ser entendida como um ato de murmuração contra Deus, mas como um lamento que ele faz de si mesmo. E isso, lembre-se, diga-se de passagem, diante de um grande sofrimento até então totalmente atípico, que a maioria de nós, a grande maioria esmagadora de nós, não suportaria. Um sofrimento totalmente fora do comum. Portanto, depressivo, Jó estava, e ele lamenta a sua própria pessoa. Ele lamenta, e porém, em nenhum momento, ele atribui a Deus alguma culpa. Jó desejou a morte, mas não procurou tirar a própria vida. Se você ler todo o livro, você não vai encontrar isso. Porque ele sabia, ele era temente a Deus, e ele sabia que somente Deus, em sua soberania, é o único autor e consumador da vida. Mas Jó estava em si cometendo um equívoco ao reduzir a sua existência, a reduzir a sua vida a nada. Logicamente que Jó não sabia do testemunho que o próprio Deus havia dado dele para Satanás, falando de sua fidelidade, de seu valor. Essa informação só quem tem é o leitor quando está lendo a Bíblia. Hoje é surpreendente como a história de Jó nos serve de um cunho de alto valor moral, de exemplo de vida. Portanto, equivocadamente, Jó achava que não havia mais sentido a sua existência. Mas como podemos ver, a vida de Jó foi a prova viva de que um homem temente a Deus pode servi-lo sem esperar receber dele nada em troca, servi-lo apenas por amor. E é nisso que a vida de Jó nos serve de exemplo e uma das grandes lições que podemos tirar do livro de Jó. Ao contrário do que Jó pensava, sua existência teve mais valor quando ele perdeu tudo do que quando ele possuía. Porque foi na calamidade, foi na tragédia que ele se tornou o grande exemplo de fidelidade a Deus para as gerações futuras. Portanto, meu irmão, as nossas provações, as nossas humilhações que temos que passar, é a chance de provarmos o nosso valor e crescermos diante de Deus e diante dos homens. Essa é uma das grandes lições do livro de Jó, que é viver para Deus e com o propósito de servir ao próximo. Essa aprovação na vida de Jó mostrou para ele que a sua vida não era um fim em si mesmo. Mesmo que ele fosse uma pessoa correta, íntegra e justa. Então, por causa da depressão, Jó cometeu o erro
de olhar para si mesmo e reduzir a sua existência por causa da adversidade. Aprenda uma coisa: a adversidade não lhe reduz, ela vem para lhe mostrar o seu valor. Então, por causa da depressão, Jó volta para si mesmo. Ele se volta para dentro de si. E essa é uma característica dos depressivos, que é esquecer-se de Deus, dos outros e passar a refletir só sobre si mesmo. Este caminho de cobrança excessiva de si mesmo é um caminho muito perigoso, porque chega um momento que de tanto o indivíduo pensar somente em si, ele passa a incorrer no egocentrismo e em seguida começa a agir de forma egoísta, querendo se comportar como Deus, querendo deliberar sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência. É preciso que durante todas as nossas situações, durante todas as nossas caminhadas, a nossa vida, a nossa existência, nos voltemos sempre para Deus. Toda crise existencial da alma, no fundo, é a sede de Deus no interior de quem foi expulso do jardim da comunhão. Então, alguém que depressivo, conturbado, esquece-se de olhar para Deus e começa a olhar para si próprio, se afasta da presença de Deus e comete o erro de achar que a vida é um fim em si mesmo. Jó tinha um papel importantíssimo a desempenhar que ressoaria para gerações futuras, principalmente no maior momento de sua adversidade. Bem, diante dessa breve exposição da nossa teleaula, eu encerro com um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 28. Assim está escrito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima aula. Amém.